boa tarde, feliz sábado para você e para a sua família. Como é bom estarmos reunidos aqui, né, Rodrigo? Muito bom, mais Deus. uma vez, para uma classe bíblica online. Você que esperou o reloginho acabar, está conosco até aí, nós estaremos estudando hoje um tema muito importante, um tema até gostoso, se for ver. Ele foge de todos os temas que nós já estudamos anteriormente, que eram temas que ficava batendo sempre na mesma tecla para poder fixar na mente as lições a respeito daquele tema. E por que hoje é um tema diferente? Porque nós iremos falar de coisas variadas que envolvem uma única coisa só. Exatamente. Né? Nós iremos falar sobre mordomia cristã. Ah, mas vocês vão falar sobre dinheiro? Não, nós não iremos falar absolutamente nada sobre dinheiro. Embora a mordomia cristã envolva dízimos e ofertas, hoje o objetivo desse estudo é focar outras coisas que também envolvem mordomia cristã. Perfeito. Nós já tivemos uma live sobre dízimos e ofertas, com o pastor e com o Ocimar, se eu não me engano. Nós já tivemos uma live falando sobre alimentação, nós somos o que comemos, e foi o Ocimar junto com o Fernando também, se eu não me engano. E essas duas coisas, alimentação, dízimos e ofertas, fazem parte de mordomia cristã. Hoje estamos aqui para falar sobre outras lições de mordomia cristã. Porque a mordomia cristã, ao contrário do que muitos pensam, não diz respeito apenas à saúde, a saúde física, vamos dizer assim, na questão da alimentação, ou na saúde financeira, na questão dos dízimos e ofertas. A mordomia cristã é muito ampla, ela está na vida de todos. Crentes, ateus, agnósticos, budistas, espíritas, católicos, está na vida de qualquer pessoa que pratica ou não uma religião. E nós extrairemos da Bíblia algumas lições preciosíssimas a respeito de mordomia cristã. Quebrando protocolo, dá suas boas-vindas aí. Primeiramente, boa tarde, Denilson. Boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha, nosso amado irmão, nossa amada irmã, nosso querido amigo, nossa querida amiga. Quero dizer que é uma alegria estarmos reunidos na tarde deste sábado para aprendermos um pouco mais, como o Denilson falou agora há pouquinho, de um tema gostoso e também muito importante para nossas vidas e para a vida de todas as pessoas, independente da sua crença, independente da sua denominação religiosa. Eu espero que, através deste estudo, você também aprenda mais e você aumente ainda mais a sua fé em Deus. Excepcionalmente hoje, irmãos, nós responderemos as perguntas pelos comentários. Queremos discutir, bater um papo aqui a respeito desses temas. Iremos aprofundar algumas coisas, outras nem tanto. Então, pode ser que você pergunte algumas coisas específicas e isso levaria um tempo para poder responder da forma como você precisa, porque a gente não vai estudar um tema específico a fundo. Aí poderíamos, sim, dar uma resposta na hora aqui para vocês, assim que nós víssemos a sua pergunta. Então, nós estaremos acompanhando os comentários, tá bom? E iremos responder com a ajuda, ou eu ou o Rodrigo, ou se não com a ajuda da Júlia e do pastor, pelos comentários do Facebook e também pelos comentários que você está colocando no chat do YouTube, tá bom? Nós não deixaremos nenhuma pergunta sem resposta, pode ter certeza disso, porque o nosso principal objetivo aqui é estudar a Bíblia com vocês e tirar a dúvida de vocês da mesma forma que tiramos muitas dúvidas também. Exatamente. Quando estamos reunindo as perguntas e as possíveis respostas para esse estudo. Nós também temos dúvidas e nós saímos daqui muitas vezes com dúvidas também. Temos que ser humildes e assumir que não temos resposta para tudo. Então, se não conseguimos responder agora, aguarde que logo nós responderemos pelo comentário para você a sua pergunta, tá bom? Exatamente. Vamos de hino inicial? Vamos sim, Daniel. Vamos louvar o nome do nosso Deus? Por favor, me diga, Rodrigo, qual que vai ser o hino dessa tarde? Vamos cantar o hino de número 219, Sempre Alegre. Sempre Alegre, aí na sua tela. Cante conosco, irmãos. Sempre a transbordar louvor, pois o nosso
Amém? Amém. E antes de passar a palavra para você, eu quero que os irmãos conheçam as nossas redes sociais. Você que está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do distrito do Ipiranga, em Ribeirão Preto. E nossas redes sociais, aliás, ela tem o mesmo nome em todas as três principais nossas. Tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no Instagram, você nos encontra pelo nome IASD Ipiranga Ribeirão. IASD é abreviação de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, IASD, IASD, Ipiranga Ribeirão. Assim você nos encontra no Facebook, no YouTube e no Instagram. Nesse exato momento, estamos transmitindo pelo Facebook da IASD Ipiranga Ribeirão e também pelo Facebook do pastor Valdir Carlos, além do YouTube da IASD Ipiranga Ribeirão. Quanto à página do pastor Valdir Carlos, você pode acompanhar pelo nome pr.valdircarlos. Muito obrigado pela sua presença aqui, você que nos visita pela página do pastor Valdir Carlos. Quanto aos estudos bíblicos via WhatsApp, você pode entrar em contato por esses dois números, ambos de DDD 16, 992626197, repetindo, 992626197, ou pelo número 988375401. Mais uma vez, 988375401. Teremos o maior prazer de enviar esse estudo para vocês, lembrando que você pode respondê-los e devolvê-los, que nós entregaremos um certificado com todo o prazer de conclusão desse curso, tá bom? Agora é com você, Rodrigo. Você faz oração? Comenta mais um pouquinho com a gente a respeito desse tema de hoje e ora para a gente, por favor. Com certeza. Esse é um tema, Denilson, de extrema importância, porque ele aborda vários aspectos da nossa adoração com o nosso Deus. Ele nos ensina, Denilson, através desse tema que nós estaremos aprendendo hoje, uma forma de nós termos uma experiência a mais com Deus. E nós precisamos, Denilson, na nossa vida, e mesmo em meio às dificuldades que nós enfrentamos, né, nas batalhas que nós travamos nesse mundo, nós precisamos, Denilson, de uma experiência com o nosso Deus. E é isso que nós queremos levar a você hoje, que você tenha realmente uma vida significativa com o nosso Deus, que você realmente entenda, aprenda e saiba o valor e a importância do cristianismo na minha e na sua vida também. Amém. E faz oração, então. A gente vai começar esse tema que nós queremos terminar ele em 1 hora, Ok. que é o tempo que a gente tem. E eu creio que vai ser edificante não só para quem está assistindo a gente, Com mas certeza. principalmente para nós dois. Para nós dois Porque também. quem passa também aprende, né? Quem Com ensina certeza. também aprende. Nós aprendemos juntos também. Vamos lá? Vamos orar. Meu bom Deus e amado Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque nesta tarde de sábado o Senhor nos concede a honra e o privilégio de estarmos reunidos entre irmãos, entre amigos, para aprendermos mais do Senhor, da vossa palavra, do teu querer para a nossa vida. Bom Deus, pedimos nesse momento que o Senhor esvazie de nosso pensamento, de nosso coração, toda dúvida, preocupação, anseio, mas somente que o teu Santo e bom Espírito venha falar a cada um de nós. Bom Pai, que o Espírito Santo nos conceda a direção e orientação que precisamos, nos conceda o amor e a sabedoria que nós necessitamos. É o que pedimos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Rodrigo, vamos lá então. Fala só uma coisinha no seu microfone, rapidinho. Sim, sim. Ah, Opa. beleza. Tá funcionando. Que o retorno nosso não está muito legal, né? Mas vamos lá. Rodrigo, nós separamos aqui 6 temas importantes a respeito de mordomia cristã, que não envolve, mais uma vez, nada sobre dinheiro. Mordomia cristã envolve, sim, dízimos e ofertas, sim, mas nós hoje não iremos falar nada sobre dinheiro para vocês, tá bom? E o primeiro tema de hoje é busque a Deus. Sim. Não tem como praticar mordomia cristã sem a pessoa buscar a Deus, é isso? Perfeito, Denilson. Nós precisamos buscar a Deus, porque se nós não buscarmos a Deus, Denilson, não há como nós sermos um mordomos.
E o que seria um mordomo, Denilson? Seria alguém justamente que está buscando a Deus, alguém que serve a Deus, alguém que anda de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Inclusive, Denilson, eu gostaria de convidar você e também a você que nos acompanha a abrirmos a Bíblia para nós lermos o primeiro texto do nosso estudo nesta tarde de sábado. Eu vou pedir só para você dar um pulinho para sua esquerda. Opa! Aí, Aí. tal, aí fica bem centralizado ali. Ó. Se Vamos encontra no livro de Jeremias, Denilson, no capítulo 29, o versículo é o 13. Você lê ou eu leio? Se você pode ler esse primeiro, eu leio o texto que nós, na próxima sequência, que nós leremos na sequência. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Pode ler, fazendo um favor. Vamos iniciar. Aqui diz que nós devemos buscar a Deus de algumas formas. Vamos ver qual que é essa primeira forma que você está relatando para a gente. Isso. Pode ler. Vamos ler. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, a primeira forma de buscar a Deus é de coração. Exatamente. Sabe por quê, Denilson? O profeta Jeremias deixou bem claro essa forma de nós buscarmos a Deus, porque o nosso coração, Denilson, ele não pode ter espaço para outras coisas. O nosso coração ele tem que estar reservado, Denilson, para o nosso Deus. Por isso que nós devemos buscar a Deus o quê? De coração, assim como diz como diz o texto que nós acabamos de ler. Se você me permite, Denilson, me veio à mente aqui agora, nós não tínhamos combinado nada, é verdade, mas uma história que vem de encontro com esse texto. Pode buscar contar. a Deus de coração. Eu posso contar? Pode contar a história. Então, fica à bom. vontade. Nós acabamos de ler que nós devemos buscar a Deus de todo o coração. E conta uma história de um rapaz que estava passando por muitas aflições. Esse rapaz estava travando batalhas na sua vida. Estava passando por muitas dificuldades, por muitas tribulações. E esse rapaz, ele clamava constantemente que o Senhor viesse visitá-lo, que o Senhor ouvisse as suas súplicas, que o Senhor atentasse ao seu desespero. Até que um dia, o Senhor atendeu os seus pedidos. E na história, Denilson, vem contando para nós que um certo dia alguém bateu a porta desse rapaz e ele foi atender. E para sua surpresa, Denilson, sabe quem era? Era Jesus. O próprio. O próprio Jesus. E ele olhou assim, e ele ficou impressionado, ele falou: "Mas Jesus, o Senhor aqui? Muito obrigado, o Senhor ouviu tudo as minhas orações. Por favor, vamos entrar." E Jesus entrou. E Jesus ficou ali na sala. E aí Jesus, olhando para o rapaz colocou os olhos fixos nele. E o rapaz começou: "Jesus, muito obrigado por o senhor ter vindo. Eu já queria aproveitar e falar que eu estou com um problema assim, que eu gostaria que..." E Jesus: "Calma, filho. Só um minutinho antes de você falar, por favor. Você poderia, por gentileza, me mostrar o seu quarto?" Aí o rapaz pensou assim: "Nossa, Jesus pediu para ver o meu quarto, mas o meu quarto não está em condições de Jesus visitá-lo. O meu quarto tem algumas revistas inadequadas. O computador está em alguns sites que não poderiam estar, que um cristão não deve ver. Inapropriados, né? Como é que Jesus vai entrar no meu quarto?" Então o rapaz inventou uma desculpa e disse assim: "Jesus, no quarto não dá para o senhor entrar, porque ele não está muito bem adequado para recebê-lo." Então, aí o rapaz falou: "Mas como eu estava continuando, eu gostaria de dizer para o senhor que eu estou com um problema assim, assim..." "Filho, um minutinho, por favor. Deixa eu ver sua cozinha." Na cozinha também tinha garrafas de bebidas alcoólicas. Como é que Jesus ia na cozinha? E aí então o rapaz inventa um outro pretexto e diz: "Jesus, a minha cozinha também não está em boas condições para recebê-lo. Não posso levar o senhor até lá.
Mas, como eu estava dizendo, eu estou com um problema assim, quando, de repente, um barulho muito forte vindo da porta dos fundos interrompeu a conversa. E esse rapaz foi ver quem era e pediu licença para Jesus. A hora que ele abriu a porta, para sua surpresa, Denilson, sabe quem era? Quem? Era o diabo. E o diabo disse assim para ele: eu vou entrar aí. E o rapaz falou: não vai. E começou uma briga. O diabo querendo entrar e ele querendo fechar a porta. E um empurrava de um lado e ele empurrava do outro, até que ele conseguiu fechar a porta. Ele volta para a sala e ele, cansado, ofegante, ele fala: Jesus, como eu estava dizendo para o senhor, eu estou com alguns problemas na minha vida, quando, de repente, Denilson, um barulho na janela do quarto. Parece um barulho ensurdecedor. Ele pede licença para Jesus. Ao abrir a janela, sabe quem era, Denilson? Satanás de novo. De novo. E Satanás disse: eu vou entrar aí. E o rapaz falou: não vai. Denilson, começou uma briga. Abre a janela, fecha a janela, abre a janela, fecha a janela, até que ele conseguiu, com muito esforço, fechar a janela. Ele volta para a sala, quase sem forças. E ele diz: Jesus, como eu estava tentando dizer para o senhor, eu estou com alguns problemas assim, quando, de repente, da porta que dava acesso à garagem, veio um barulho muito forte. Sabe quem era, Denilson? Quem? O inimigo novamente. E o rapaz pede licença para Jesus e vai até lá. Ao abrir a porta que dava acesso ali ao corredor da garagem, o inimigo disse: agora eu entro. O rapaz falou: não entra. E começou uma outra briga, Denilson. E uma briga terrível, até que o rapaz conseguiu fechar a porta com muita dificuldade. Ele volta para a sala e fala: mas Jesus, espera um pouco. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por que o diabo está tentando entrar na minha casa se o Senhor está aqui comigo? Aí Jesus olhou nos olhos daquele rapaz e disse: sabe o que é, filho? É que até agora você só me entregou a sala. Aí o rapaz, em um lampejo, em um lapso, ele pensou: já sei o que fazer. Foi no quarto, foi na cozinha, limpou tudo o que estava errado, fez uma faxina. Quando ele acabou, ele volta para a sala, e aí então, um barulho de novo, Denilson, na porta, só que dessa vez na porta da sala. E aí o rapaz olha sem entender para Jesus, porque afinal de contas ele já havia limpo tudo o que era necessário. Aí Jesus falou assim: calma, filho, agora é comigo. Jesus então abre a porta. Quando o diabo dá de cara com Jesus, o diabo diz: desculpa, foi engano. Sabe, queridos, então é por isso que esse texto, ele diz que você e eu precisamos buscar Jesus com todo o nosso coração. Não pode ser só uma parte. Você não pode só dar a sala para Jesus, mas você precisa dar todos os cômodos do seu coração para Jesus habitar na sua vida. Amém. Foi uma das melhores histórias que eu já ouvi, pode ter certeza. Vamos lá. De coração. Hebreus 11:6. Eu vou ler para você. Hebreus 11:6. Por favor, Denilson. Essa é uma segunda forma de nós também buscarmos a Deus. Nós já lemos que nós devemos buscar a Deus com todo o nosso coração. E agora, uma segunda forma de nós buscarmos a Deus também. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Certo, eu só vou pegar minha lição que caiu aqui no chão. Pronto. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Exatamente, Denilson. A Bíblia fala que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Aliás, Denilson, se você me permite, eu gostaria de dizer que sem fé nós não conseguimos agradar ninguém. Você quer ver um exemplo disso? Em um matrimônio. Imagina um cônjuge que fica a todo instante ligando para o outro cônjuge perguntando: escuta, onde você está? O que você está fazendo? Que hora você vai chegar? Por que você não chegou ainda?
Por que você está demorando tanto? A pessoa não confia no outro, Denilson. Então, sem fé, você não agrada ninguém. E com Deus não é diferente. Aliás, eu queria dizer para você que a fé é o combustível que move o cristão nesse mundo. É uma boa comparação. Aqui diz que nós devemos buscar enquanto se pode achá-lo. Onde está isso na Bíblia, por favor? Isso quem relata é o profeta Isaías, Denilson, no capítulo 55, no versículo 6. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Um livro que está antes do livro de Jeremias, não é? Já está aberto aqui. Opa, você quer ler para nós? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, isso significa que a gente não vai conseguir encontrar ele para sempre. Exatamente, Denilson. Certo. Chegará um momento na história deste mundo que nós não encontraremos mais o Senhor. E que momento é esse, Denilson? No momento em que a porta da graça se fechar. Inclusive, nós já estudamos isso em outras lives, irmãos. Exatamente. É uma coisa muito séria, a gente tem que ficar atento, porque estamos vivendo no tempo do fim, infelizmente. Perfeito. Por isso que a nossa decisão é todos os dias, né? Cada dia nós subimos um degrau na escada da santificação que nos leva até o Senhor. De coração, com fé e enquanto se pode achá-lo. Existe mais alguma forma que pode se buscar a Deus? Existe, Denilson. Está um pouquinho mais para trás, aí no livro de Crônicas. 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se você achou primeiro que eu, você já pode ler, por favor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É tema até de música, né? Com certeza, Inclusive, Denilson. deixa eu abrir uma janelinha Por aqui favor. rapidinho. Nós, na lição de Escola Sabatina dessa manhã, inclusive, nós falamos sobre músicas. Muitas vezes nós não conseguimos lembrar dos versículos bíblicos, mas através das canções nós podemos memorizar belas passagens da Bíblia. Exatamente, Denilson. E interessante que esse texto, Denilson, ele diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Sabe, Denilson, nós precisamos reconhecer e também dizer para você que nos acompanha a nossa pequenez, como nós dependemos do nosso Deus. Sabe, Denilson, Deus e o ser humano é como se fosse o mar e o peixe. Quando o mar diz assim para o peixe: olha, sem mim você não tem vida. Um peixe só tem vida dentro da água. Com Deus é a mesma coisa. Sem o nosso Deus, nós não temos vida. E é por isso que o texto fala, quando nós nos humilhamos, quando nós oramos, nós também buscamos ao nosso Deus. De coração, com fé, enquanto pode se achar, e de forma humilde e em oração. Exatamente. E tem um quinto e último item. Eu gostaria que você lesse para a gente Mateus 6:33. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo é o 33. A Bíblia diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Comenta para a gente, rapidamente, esse versículo, por favor. Vamos sim. Sabe, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você que nos acompanha. Na sua vida, em primeiro lugar, tudo deve estar Deus. Deus não pode ser o segundo na sua vida. Aliás, tem uma música que diz isso, né, Denilson? Se ele não for o primeiro, Se ele não for o primeiro Exatamente. em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Amém, que lindo. Obrigado, Denilson. Deus seja Arautos. louvado, viu? Então, Deus ele precisa ser o primeiro na sua vida. Eu quero dizer para você que Deus ele tem que estar acima
acima de tudo na sua vida, acima do seu cônjuge, acima dos seus filhos, acima do seu trabalho. Deus, ele precisa ser o primeiro na sua vida. E se ele for o primeiro, como o Denilson acabou de cantar com essa linda voz, você será um vencedor. Você será uma vencedora. Concordo que seremos vencedores. Agora, quanta linda voz, eu tenho dúvidas. Hashtag primeiro Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Me permite abrir um espacinho aqui rapidinho? Por favor, Vou colocar Denilson. minha Bíblia em cima Opa, da sua, pois não. o mouse aqui. Irmãos, prestem atenção. Vou até fechar aqui, ó. Prestem atenção nisso que eu vou passar para vocês, tá bom? Nossa, mas quantos tesouros você está colocando aqui, Denilson? Vamos lá. São verdadeiros diamantes, joias preciosas. Irmãos, primeiro Deus. Se você não tem acesso a esses conteúdos, eu vou falar o que eles são e como que você pode ter acesso, tá bom? Primeiramente, nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, em tudo na nossa vida. O que significa isso? Institua em seu lar, na sua família, o culto familiar, o culto devocional, a sua comunhão pessoal com Deus. Logo de manhã, vou falar o que a gente faz aqui em casa, tá bom? E isso é muito importante. Logo de manhã, a primeira coisa que você tem que ter na sua vida, na sua família, na sua comunhão pessoal com Deus, é a Bíblia Sagrada. Ela tem que fazer parte do seu dia a dia em todos os momentos. Além da Bíblia Sagrada, eu recomendo aos irmãos, recomendo fortemente mesmo, que você faça uso da lição da escola sabatina. A lição da escola sabatina do próximo trimestre, que a gente já anunciou hoje de manhã, tem como tema Fazendo Amigos para Deus, a alegria de participar de sua missão. Através da lição da escola sabatina, você tem um momento adicional com Deus. Ela fala sobre passagens bíblicas, fala sobre temas bíblicos que você pode tirar para a sua vida e para a vida da sua família. Uma lição por dia, 7 lições por semana e 13 lições, ou 14, dependendo do trimestre, que compõem 3 meses. Uma lição dura 3 meses e você tem alimento rico para a sua vida, alimento espiritual, maná para a sua vida. Com certeza. Então, Bíblia, lição de escola sabatina, e tem mais outra coisa fundamental, espírito de profecia. Os livros da escritora norte-americana Ellen White são uma bênção, e ela diz que é uma pequena luz que leva a uma luz maior, Com leva certeza. os leitores a uma luz maior. Aqui eu tenho 3 livros muito especiais que eu queria compartilhar com vocês. O Lar Adventista, você pode ver aí, o Lar Adventista. Você que tem jovem, adolescente na sua casa, desculpa, irmãos, Mensagens aos Jovens. Adquire esse livro, ele é muito lindo, muito importante. E também você que quer ser útil na sua casa, na sociedade, no seu trabalho, na sua igreja, Serviço Cristão. Excelente. Olha, são 3 livros, tá? Que compõem 3 de dezenas de livros lançados pela Casa Publicadora Brasileira. Como você pode fazer? Digita lá no Google, cpb.com.br. Se não for .com.org, mas eu acho que é cpb.com.br, e você vai achar o site da Casa Publicadora Brasileira, e lá você vai poder fazer a assinatura e vai poder fazer a compra desses livros logo depois do Pôr do Sol, porque agora o site está fechado, para você e para sua família, tá bom? E tem também uma coisa que eu queria destacar aqui, a meditação matinal. É uma meditação diária. Nesse ano estamos de coração a coração. É uma meditação por dia, são 365 meditações, que você pode ler uma por dia junto com o seu culto matinal, culto familiar. Além disso, na sexta-feira, na entrada do sábado, você pode adquirir esse livro gratuitamente através do seu pastor, do seu ancião, dentro da sua igreja. Esse ano nós estamos com as reflexões de fidelidade dos pioneiros. Eu escolho servir. Uma reflexão por semana que você aplica na sexta-feira, no pôr do sol, na entrada do sábado. Além disso, irmãos, conhecimento nunca é demais. É verdade. No site biblia.com.br, você pode adquirir estudos bíblicos gratuitamente que são enviados para a sua casa. Aqui eu tenho o Ouvindo a Voz de Deus, que são 27 lições, e eu também tenho o Ensinos de Jesus, que são 18 lições. Belíssimo estudo. É maravilhoso, são maravilhosos esses estudos. Então, eu mostrei para você aqui, irmãos, coisas que você pode
levar para a sua vida livros, lições preciosíssimas que podem fazer parte do seu momento de comunhão com Deus, do seu momento de comunhão familiar com Deus. Irmãos, a sua vida nunca mais será a mesma depois que você colocar Deus em primeiro lugar. Hashtag primeiro Deus. Maravilha, Denilson. Você apresentou para nós muitos tesouros, muitos diamantes, e você, com certeza, tendo acesso a tudo que o Denilson apresentou para você, você terá uma nova experiência com Deus. Você irá conseguir buscar a Deus. Eu gostaria também, Denilson, de aproveitar esse momento. Nós vimos aqui que para buscarmos a Deus, Denilson, precisa ser de coração, com fé, enquanto se pode achar, de forma humilde e acima de todas as coisas. E quando nós dermos cada passo desse, eu quero dizer para você que você então vai poder ter na sua vida uma experiência que Jesus ensinou a um homem, Denilson. E certa vez esse homem foi procurar Jesus durante a noite. Nós não vamos ler o texto porque é muito extenso, né? Mas ele depois, se você quiser ler na sua Bíblia, se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, nos versículos de 1 até 15. Nós temos a história de Nicodemos, onde Jesus diz para ele, olha, vos é necessário nascer de novo. Então, quando você avançar em cada passo desse, você também vai poder nascer de novo, e aí você vai conseguir buscar e alcançar o nosso Deus. Amém. Primeira lição concluída, irmãos. Faltam 5 e a gente vai ter que correr. Vamos correr então, Denilson. Devemos também vencer o egoísmo. Essa é a segunda lição. E se você não vencer o egoísmo, você não consegue praticar a mordomia cristã na sua vida, irmãos. Nós não conseguimos praticar. Ninguém consegue, Ninguém. Denilson. Vencer o egoísmo. Egoísmo atrai coisas ruins, é verdade? É verdade, Denilson. E muito ruins, viu? Lê para a gente Tiago 3,16, por favor. A Bíblia diz assim, olha, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Bom, acho que a gente não precisa falar muito não, né? Nossa, Denilson, isso aqui é terrível, porque todo pecado é terrível, mas a inveja, Denilson, ela ainda tem alguns agravantes, porque a inveja é como se fosse uma receita de bolo que a pessoa vai colocando ali os ingredientes, né? E a inveja é assim, a inveja ela é uma mistura de vários sentimentos. E eu quero só lembrar você que a inveja nasceu no coração do inimigo, no céu. Depois, se você quiser ler na sua Bíblia, você vai encontrar essas passagens em Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 e 15, e Isaías, no capítulo 14, versículo 14. Então, o egoísmo, ele se centra apenas em mim e nos leva a coisas ruins. Obrigado pelas dicas de leitura, tá, Rodrigo? Eu quero ler para vocês, irmãos, o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 36 e 37, que diz o seguinte: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? O que adianta, né? A gente correr, que nem louco atrás das coisas deste mundo, e a gente acaba perdendo a vida eterna, né, Rodrigo? E você sabe, Denilson, aproveitando aqui o ensejo, de acordo com o que você acabou de falar, quem chegou a essa conclusão foi o sábio Salomão. E ele disse, olha, no fim de tudo, tudo é o quê? É vaidade. Vaidade. Se não for para Deus, tudo não passa de vaidade. A gente também tem que se afastar de pessoas egoístas? Com certeza, Denilson, porque existe até um ditado popular que diz assim, diga-me com quem tu andas. Que eu te direi quem tu és. Exatamente. Vê para a gente aí na Bíblia, fazendo favor, onde está escrito isso? Olha, abra sua Bíblia, por favor, meu irmão e minha irmã, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ler dos versículos de 1 até 5. Então, é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 até o 5. Podemos ler? Pode iniciar. Então, a Bíblia diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos,
sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Lê o início do verso 2, por favor. O início só. Vamos ler o início do verso 2. Só o inicinho do verso 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Perfeito. Em algumas traduções diz, que nem na minha, Almeida Revista Atualizada, pois os homens serão egoístas, amantes de si mesmos. Sim. Pensam em si mesmos, né? Então, dessas pessoas nós devemos fugir. E Jesus, quando aqui andou por esse mundo, Denilson, ele deu uma lição exatamente do que é o contrário que nós acabamos de ler. Jesus disse assim: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, e depois amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus não ensina a gente a ser egoísta, mas nos ensina o amor. Nós devemos fugir não de forma literal. Nós não devemos abandonar essas pessoas. Nós devemos fugir da prática do egoísmo. Com certeza. Mas nós devemos amar essas pessoas e orar por elas também. Perfeito. E por fim, quem se humilhar será exaltado. A gente pode ler isso lá em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, versículo 12, irmãos, que está escrito exatamente o seguinte: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então aqui, irmãos, nós temos 2 puxões de orelha, um conselho e uma promessa. Nós não devemos aqui só pegar no pé do irmãos. Exatamente, né? Devemos também levarmos inspiração, esperança, não é? Sim. Então vamos lá. Terminamos a segunda lição agora, irmãos. Entramos na terceira a partir desse momento, que tem como título Conecte-se a Deus. Nós devemos buscar a Deus, vencer o egoísmo e conectar-se a Deus. Exatamente. E, Rodrigo, o conectar-se a Deus está dividido em 2 tópicos, né? Exatamente. O primeiro deles, Denilson, é o seguinte: nós precisamos de um relacionamento. Nós vamos aprender como é o relacionamento entre Deus e a humanidade. Pode começar, então. E nós vamos aqui, Denilson, para o primeiro livro da Bíblia. Vou pedir para você nos acompanhar, meu irmão. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, o capítulo de número 1, para nós entendermos qual é a relação entre Deus e o ser humano. Gênesis capítulo 1, o versículo é o 27. E a Bíblia diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Na escola sabatina, algumas semanas atrás, a gente aprendeu que quando um texto é repetido por 3 vezes, é sinal de ênfase. Isso. Então aqui tá dando ênfase nesse texto a Deus como Criador. Como Criador de todas as coisas. Perfeito. Então temos um Criador. Aqui diz também que temos um mestre. Perfeito, Denilson. Nós temos um mestre, e está no mesmo capítulo aí de Gênesis, seria o versículo seguinte, o 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. A Bíblia diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Legal. Criador e Deus é o nosso grande mestre. Perfeito. É quem nos dá as instruções e quem nos dá as ordens para o nosso próprio bem. Exatamente. E, além disso, temos Deus como provedor. Isso. Ele nos mantém, né, Denilson? Está aqui no versículo 29. Tudo coladinho. Do capítulo 27, 1. 28 e 29. Que maravilha. E a Bíblia diz assim, Denilson: e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então, irmãos, olha só que interessante. O relacionamento, resumindo, né? O relacionamento entre Deus e a humanidade é que Ele nos criou, Ele nos orienta e Ele nos mantém. Praticamente isso. Ele é o Criador, Ele é o Mestre e Ele é o provedor de todas as coisas.
Só que eu falei que estava dividido em 2 tópicos, né? Exatamente. Só queria aproveitar, Denilson, e dizer que essas 3 partes que nós vimos do relacionamento entre Deus e a humanidade, isso demonstra o amor, o apreço que Deus tem pelo ser humano. E para contribuir com esses textos, aqui em Mateus, no capítulo 6, a Bíblia vem nos dizendo, Denilson, exatamente isso, que Deus ele se importa conosco. Depois, se você desejar ler, você pode ler esse capítulo, que você vai ver o cuidado que Deus tem conosco. E eu quero abrir a Bíblia com vocês agora, irmãos, no Evangelho de Marcos. São Marcos. Estou abrindo aqui. Nós iremos ler um relato que fala sobre o segundo tópico, né, Rodrigo? Exatamente. O segundo tópico tem como tema reconstrução e conectividade. Como assim? Às vezes, irmãos, algumas pessoas se afastam desse Deus tão generoso, desse Deus tão amoroso, afastam-se de tal forma que pensam que não tem como voltar mais. É verdade. Pensa que Deus não tem como alcançar essas pessoas mais. Só que a Bíblia diz que até para a pessoa mais assim, mais perdida, vamos dizer, que mais se afastou, que mais se escondeu, até se escondeu, posso falar, Sim. que mais se escondeu de Deus, essa pessoa ainda tem salvação. Vocês aí, irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de São Marcos, capítulo 5. Eu vou ler somente algumas passagens, tá? Não vou ler todo o relato, que é muito extenso. Entremente chegaram à outra margem do mar, versículo 1, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Versículo 7. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E a gente pula para o versículo 12. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, olha só, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E aí você pula para o versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Qual lição que a gente pode extrair desse texto, Rodrigo? Nossa, Denilson, nós podemos extrair várias lições desse relato. Aliás, um relato maravilhoso, um relato, Denilson, que vem nos mostrando que Deus, ele pode alcançar você, independente de onde você tenha chegado. Não existe poço fundo demais onde o poder de Deus não possa te alcançar. Jesus pode transformar a sua vida. Talvez você ache que não tenha mais volta. Não. Jesus pode sim transformar você. E um exemplo disso também, Denilson, nós temos na Bíblia a mulher adúltera, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, nos versículos de 1 até 11. Todos queriam apedrejar aquela mulher, mas Jesus não fez isso. E sabe por quê? Porque Jesus salva, Jesus cura e Jesus perdoa. Amém. Busca a Deus, irmãos. Vença o seu egoísmo e conecte-se ao Senhor. Desse jeito você vai vencer 3 das lições que temos de mordomia cristã. Exatamente. A 4ª e antepenúltima lição: tenha uma mente saudável e uma parceria de qualidade. Lê para a gente o relato de Daniel, por favor. Sim, vamos ler. Alguns textos, irmãos, extraídos de Daniel, para a gente ver o que aconteceu com ele e com seus 3 amigos. Nós vamos ler primeiramente Daniel capítulo 1, os versículos de 11 até 15. A Bíblia diz assim: então disse Daniel ao despenseiro:
a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Aqui diz mais robustos, eles estavam mais fortes. Essa que é a verdade. Exatamente. E aí você pode ler para a gente o 17 e o 20? Ok, versículo 17 do mesmo capítulo 1 do livro de Daniel. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras, e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E aqui o versículo 20 diz o seguinte: e em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. Foram levados cativos à Babilônia, estavam longe da sua terra natal, longe do seu povo, só que estavam próximo do seu Deus. Exatamente. Eles fizeram o que Deus queria que eles fizessem e Deus honrou. E é por isso que eu quero dizer para você que nos acompanha, que dia após dia, semana após semana, você e eu precisamos ter uma experiência real com o nosso Deus. Como o Denilson bem disse, Daniel e os seus 3 amigos, eles eram cativos, tiveram seus nomes mudados, eles estavam em uma terra pagã, em uma nação idólatra, mas nem por isso eles deixaram de servir a Deus e foram fiéis a Deus. Ter uma mente saudável faz com que Deus te recompense pelo bom testemunho, por aquilo que você procura, porque sabe que você está procurando primeiramente a Ele. Deus é fiel. Deus honra aqueles que o buscam. E para fechar esse tema, eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Amém, amém. Então, irmãos, mente saudável e parceria de qualidade. Como diz um provérbio popular que também diz assim, mente sã, corpo são. Então, ou seja, nós precisamos de uma mente também, Denilson, lúcida, de uma mente limpa, porque quando nós temos uma mente entorpecida, seja por qualquer motivo, Denilson, a nossa conexão com Deus fica prejudicada. Então, por isso, nós precisamos de uma mente com clareza para ouvirmos e entendermos a voz de Deus na nossa vida. Está gostando desse tema? Estou adorando, Denilson. É um tema muito bom, irmãos. Ele fala de vários assuntos, mas todos eles diz respeito à mordomia cristã, que faz parte da nossa vida. Agora, eu queria que você falasse sobre o 5º tema. Qual que é o 5º tema? Olha, o 5º tema é o seguinte, Denilson, testemunhe em seu trabalho. Nós que somos cristãos, Denilson, e você que nos acompanha, nós precisamos ser testemunhas do nosso Criador. Aliás, existe um texto na Bíblia que diz que nós somos embaixadores de Cristo, né? Sim. Nós representamos ao nosso Senhor e precisamos fazê-lo com toda a maestria, com toda a responsabilidade que o embaixador tem sobre a quem ele representa, não é? Então, nós temos aqui Atos, capítulo 18, nós vamos ler dos versículos 1 até o 4, e vermos um exemplo, Denilson, de um bom testemunho. Então, aqui, Atos 18. Atos, capítulo 18, versículo de 1 até o 4. Certo. Eu leio, você lê? Você pode ler para nós, Denilson, por favor. Aqui diz, irmãos, sobre Priscila e Áquila. Priscila, a esposa de Áquila. Em Atos 18, 1 a 4, diz: Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista
de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, prestem atenção, irmãos, posto que eram do mesmo ofício, ou seja, trabalhavam com a mesma coisa, tinham a mesma profissão, passou a morar com eles e ali trabalhava. Aí fica mais claro, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então eles conheciam, aqui diz o versículo, que eles conheceram na Itália, em Roma provavelmente, né? Essa história se discorre em Roma, se bem que aqui está dizendo Paulo em Corinto, eu não sei exatamente onde eles conheceram. Em Corinto, né? Eles eram romanos. Isso. Eles eram romanos, isso é fato. Eles se conheceram em Corinto. Áquila e a sua esposa Priscila. Então, aqui não diz muita coisa sobre testemunho. Aqui está dizendo que todos os sábados eles discorriam na sinagoga. Beleza. Mas aqui não está falando que Paulo está dando testemunho. Onde que a gente pode provar na Bíblia que Paulo deu testemunho dentro do seu trabalho para eles? Tá. Então nós vamos, exatamente, Denilson. Então nós vamos ler a carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 16. Está em outro livro. Exatamente. Nós vamos ler aqui, Denilson, os versículos 3 e 4. Podemos ler? Pode ler. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Muito bonito, né? Mudou, hein? Os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Eles foram, tipo, patriarcas para vários gentios. Exatamente, para vários gentios. E sabe por quê, Denilson? Por quê? Devido ao testemunho que Paulo deu para eles. Então é muito importante nós, como cristãos, darmos bons testemunhos. E eu não poderia passar por alto, Denilson, um personagem bíblico que se enquadra nesse aspecto, nesse tópico que nós estamos lendo, que deu um belíssimo testemunho também, e foi José. Nós conhecemos a história de José. José, ele era odiado pelos seus irmãos, ele foi traído e vendido para os seus irmãos ao Egito. Ele fica, então, na casa de Potifar, né? E ali, então, Potifar concede a José toda a autoridade. Só que uma coisa José não tinha direito. O que era, Denilson? Sobre a esposa dele. Mas acontece que, justamente, sobre aquilo que José não poderia tocar, ele teve um problema, Denilson. Qual foi o problema mesmo? Ele foi tentado pela esposa do próprio patrão. Exatamente. E aí é que está a diferença. Como o Denilson disse, ele foi tentado pela esposa do próprio patrão, só que ele fez a diferença, dando um bom testemunho. O que ele fez, Denilson? Fugiu e largou as suas vestes nas mãos dela. Exatamente. Que testemunho maravilhoso. A gente pode dizer, carimbar, que José era um verdadeiro cristão, um verdadeiro embaixador. E o testemunho dele foi tão grande, foi tão potente, que Potifar poderia simplesmente condená-lo à morte depois que a esposa dele acusou José de, vamos dizer assim, de quando uma pessoa dá em cima de outra, de um assédio, de um né? assédio, perfeitamente. Ele poderia condenar José à morte por assédio, só que ele sabia que José não era aquilo que a mulher dele estava dizendo. Com certeza. Então, para não deixar um negócio ali, deixar a mulher dele mal falada e tudo mais, ele falou, vou condenar ele à prisão. Exato. Mas ele sabia da sinceridade de José, pode ter certeza. Porque José dava um bom testemunho, né? Um bom testemunho, exato, perfeito. Tem uma passagem de Ellen White, eu gostaria que você lesse, fazendo um favor, da escritora norte-americana Ellen White. Sim, com alegria. E eu vou ler agora. E antes de ler a passagem, se você quiser depois ler a história de José, está em Gênesis, se você quiser relembrar. Está lá no livro de Gênesis, você pode ler do capítulo 39 até o 50, tá bom? Então, lendo a passagem aqui de Ellen White, ela diz assim: enquanto trabalhava com Áquila, mantinha-se em contato com o grande mestre, não perdendo a oportunidade de dar testemunho do Salvador e de auxiliar a tantos quantos necessitassem de auxílio. Enquanto trabalhava em seu ofício, o apóstolo tinha acesso a uma classe de pessoas que, de outra maneira, não teria podido alcançar. Ellen White, Atos dos Apóstolos, página 196. Quero contar um testemunho rapidinho Por aqui, favor, tá? Denilson.
Eu não vou falar onde trabalho e não vou falar com quem trabalho para preservar. Mas, se a pessoa estiver me assistindo, ela sabe que eu estou falando dela. Eu tenho um líder, e esse líder, por sinal, é um líder muito gente boa, muito legal, muito competente, e ele não pratica a mesma fé que a minha. Só que isso não impede eu de dar bom testemunho, Sim. né? Não impede eu de falar de Deus para ele ou para outras pessoas que estejam à minha volta. Às vezes até como um relato histórico, mostrando a Bíblia como história, que é o que eu faço muitas vezes. E eu já apresentei a questão do sábado, e ele já teve curiosidade de me perguntar a respeito do sábado. Então, eu estou trabalhando no home office por causa da pandemia. Quando eu saio do meu trabalho, muitas vezes a minha esposa já está fazendo a janta aqui na sexta-feira. Então, quando eu saio do meu trabalho, já está tudo pronto, graças a Deus, graças ao esforço da Luciana também. Então, eu estou estendendo o meu trabalho até pertinho do pôr do sol, alguns minutos antes do pôr do sol, porque a questão da mobilidade favoreceu muito por causa da pandemia. Então, eu falei para ele assim, essa semana, sexta-feira, essa que passou anteontem. Anteontem não. Ontem, quando eu finalizei meu trabalho. Eu falei para ele assim, olha, talvez não dê para entregar isso ainda hoje. Ele falou, não tem problema, qualquer coisa você entrega na segunda. E aí eu disse o seguinte para ele, não, eu tenho mais 18 minutos. Além disso, eu não posso mais. Sabe o que ele disse para mim? O que ele disse, Denilson? Olha, vai virar uma estátua de sal, hein? Nossa. Conhecendo o relato de Sodoma e Gomorra, ele fez uma brincadeirinha, sabendo que eu não poderia ultrapassar o horário do pôr do sol, que eu estaria meio que olhando para trás. E eu fico feliz por isso, porque ele compreendeu que eu tenho um princípio, que eu não abro mão desse princípio por nada. Então, é um bom testemunho, irmãos. É um belo testemunho. Você pode até não trazer as pessoas para dentro da igreja, mas a sua marca fica na vida da pessoa. Com certeza. E nós somos observados, não é, Denilson? As pessoas observam o nosso comportamento, o modo como nos vestimos, o modo como nós falamos. As pessoas observam da maneira como nós nos alimentamos. Por isso a importância de nós darmos um bom testemunho, porque nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos ao nosso Deus. Amém. Busquem a Deus, vençam o egoísmo, conectem-se a Deus, tenham uma mente saudável e uma parceria de qualidade, testemunhem em seu trabalho ou dentro da sua igreja também, você tem que testemunhar dentro da igreja, ou na sociedade, ou na sua família, ou na roda de amigos dentro de um bar, qualquer que seja o lugar que você esteja. Você não pode deixar de testemunhar de Deus para as pessoas. Exatamente. Sexta e última lição, descanse para conquistar mais. Nossa, muito importante, Denilson. Importantíssimo, importantíssimo. E nós vamos ler aqui, Denilson, o livro de Gênesis, capítulo 1. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia. Enquanto nós localizamos aqui o texto, Denilson, só gostaria de fazer mais um comentário a respeito desse último tópico que nós assistimos. Nós precisamos, Denilson, ser luz em meio a um mundo de trevas. Sim, verdade. Independente do lugar onde nós estejamos, como você disse, tá? Sal da terra, luz no mundo. Sal da terra e luz do mundo. Exatamente. Parabéns, Denilson. Mateus 5, né? Isso. Mateus 5. Exato. Então, aqui no livro de Gênesis, nós estamos agora no tópico descanse para conquistar mais, que é uma forma também de nós o quê? Buscarmos, relacionarmos com Deus. E a Bíblia diz assim, Denilson, eu posso ler? Opa, só estou abrindo aqui para ver que nosso tempo já está se esgotando, mas vai dar tempo de falar Dá tudo. tempo? Pode Então a ler. Bíblia diz assim, ó, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Depois nós vamos pular, Denilson, para o versículo 8. A Bíblia diz assim, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Agora vamos para o versículo 13. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. Versículo 19. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. Versículo 23. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. E o versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto.
Sabe o que eu percebo nisso? O que, Denilson? Que nós sabemos, todos que estão assistindo provavelmente sabem que o mundo foi criado em 6 dias e Deus Exatamente. abençoou no 7º dia. Exato. E só que o que eu vi claramente aqui é que houve uma pausa entre Exato. cada dia. Perfeito. Então comenta com a gente, que pausa que é essa? Vamos comentar sim. E o interessante, Denilson, que eu gostaria de ressaltar aqui, como você disse, o mundo foi criado em 6 dias, e no 7º dia o Senhor o abençoou e o santificou e descansou. Mas Deus não poderia ter criado tudo num dia só? Poderia. Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Assim, ó. Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente. Deus é atemporal, ele está acima do tempo e do espaço. Mas Deus não fez assim, Denilson. Nos textos que nós lemos, como você bem frisou, existe o quê? Uma pausa. E por que existe essa pausa? Porque o Criador, ele está mostrando para cada um de nós que nós também precisamos, Denilson, de pausas na nossa vida. Então, a pausa nesse caso seria um descanso diário para repor nossas energias. Perfeito, Que pode Denilson. ser traduzida aqui como sono. Isso. Uma noite de sono, ou as pessoas que trocam um dia pela noite, um dia de sono, assim, depende muito de pessoas. Geralmente, em média, 8 horas por dia. Exatamente. Inclusive o sono, Denilson, nós sabemos que é um dos 8 remédios naturais, não é? Então, ou seja, nós precisamos desse descanso, por quê? Porque nós precisamos nos desligar, nos desconectar, Denilson, das nossas atividades aqui do mundo. Perfeito. Além de um descanso diário, nós temos um outro descanso que nós não vamos entrar em questão aqui sobre o que deve ser feito nesse dia. Nós estamos aqui entrando na questão do descanso físico. Sim. Existe um outro descanso também, de acordo com a Bíblia, além do descanso diário. Existe, Denilson. Está aqui em Gênesis, no capítulo 2, versículo 2 e 3. Você gostaria de ler, Denilson? Eu leio, está aqui, ó. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Denilson, será que Deus descansou porque Deus estava cansado? Não, ele não se cansa. Deus não se cansa? Ele não se cansa. O profeta Isaías fala isso no capítulo 40, Deus não se cansa e não se fatiga. Você quer ver um exemplo? Um outro exemplo? Eu vou fazer uma pergunta respondendo a sua pergunta. Jesus precisava se batizar? Não precisava. E por que ele se batizou? Para nos deixar o exemplo e também porque ele estava levando os pecados que eram nossos. E nesse caso, isso na questão do batismo. Mas nesse caso, a gente que não está falando sobre pecado, Deus não precisava descansar. Não precisava. Mas ele descansou para que pudesse dar o exemplo para a gente. Porque ele, como é o nosso Criador, ele sabe perfeitamente como nós funcionamos e o que nós precisamos. Você deve evangelizar no sábado? Deve. Jesus ia nas sinagogas aos sábados. Você deve visitar os órfãos, as viúvas, os atribulados, os prisioneiros, os enfermos? Deve. Você não pode deixar de fazer esse trabalho. Mas reserve também um momento com a sua família e reserve, se possível também, que não seja o dia inteiro, né? Vamos deixar isso claro. Reserve também, se possível, uma parte do sábado para você descansar, para você tirar um pouco da fadiga da semana e você, sabe, ter um alívio físico, porque o corpo não consegue trabalhar direito com excesso de trabalho. Com certeza. Você precisa aliviar as tensões, relaxar os músculos, e isso envolve sono também no 7º dia. Só que não vai dormir o 7º dia inteiro, tá, irmãos? Porque tem muita coisa para fazer. Exatamente. Por isso nós precisamos, Denilson, ter equilíbrio, né? Em todas as áreas da nossa vida, né? E hoje Deus ele nos convida para que nós o busquemos, para que nós o encontremos dessas maneiras que aqui nós colocamos. Denilson, será que dá tempo de eu contar mais uma história ou nós não temos mais tempo? Tem que ser rapidinho, hein? Então vamos lá. Nosso tempo já está esgotado. Vamos lá, então. Eu queria finalizar o nosso estudo de hoje com uma história. E essa história, Denilson, ela ocorre em uma cidade pequena. Ocorre numa creche. Essa creche, ela começa a pegar fogo no andar de baixo. Ela tinha 2 andares. E então os bombeiros foram acionados. Chegando até o local,
a parte de baixo já estava tomada pelo fogo. Então, as professoras daquela creche levaram as crianças para a parte de cima. E alguns bombeiros ficaram combatendo as chamas na parte de baixo, e outros bombeiros colocaram uma escada na parte de cima, para que eles pudessem resgatar as crianças, as professoras e os demais funcionários da creche. E assim foi feito, Denilson. Foi saindo uma criança, uma professora, tinha um bombeiro na escada, que com todo cuidado ia salvando, ia resgatando. Enquanto isso, as chamas tomavam conta e já estavam chegando na parte de cima. Mas ficou um menino para trás. Então, o bombeiro na escada falou: filho, vem, vem, é hora de você vir me buscar. É hora de você vir me encontrar. Vem. Mas a criança olhava para o lado, para o outro, e via fogo. E a criança teve medo. E o chão estava para desabar. Já estavam caindo partes do teto. E aquele bombeiro viu que se ele não tomasse uma atitude, algo iria acontecer. Um desastre estava prestes a surgir. E então, o bombeiro toma uma decisão. Ele sai daquela escada e ele vai tentar resgatar aquele menino. Mas quando ele entra, ele coloca o primeiro pé, tentando colocar o segundo dentro daquele local. Uma tragédia acontece. Aquele local desaba e aquela criança morre. E sabe o que é mais triste nessa história? É que aquela criança era filho daquele bombeiro. Sabe, hoje, Deus ele também faz um convite, um apelo a você. Deus ele te chama, vem se encontrar comigo, vem me buscar, porque eu tenho um melhor para você, porque eu quero te salvar das chamas desse mundo. Amém, Rodrigo. Obrigado. É uma história triste, só que infelizmente é a realidade de muita gente. Né? Exatamente. E nós devemos tomar cuidado, porque estamos em pé, e devemos tomar cuidado para não cairmos também, Exatamente. Né? Esse é o conselho que a Bíblia nos dá, né? Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Irmão, se você está em pé, continue em pé, segurando na mão de Deus. Por isso que é importante você buscar a Deus como nós vimos hoje. Vamos resumir? Vamos lá. Busque a Deus. Primeiro Deus na sua vida. Vença o egoísmo. Não tem como você alcançar a misericórdia de Deus pensando em si mesmo. Conecte-se a Deus. Não há outro além dele. Ele tem que sentar no trono do seu coração. Tenha uma mente saudável e uma parceria de qualidade. O Espírito Santo não habita num coração que está tomado por outras coisas. Você tem que deixar Deus em primeiro lugar. Deixar Deus entrar para que Ele habite seu coração, habite a sua mente e a torne saudável e frutifique, sim, a palavra de Deus na sua vida. Testemunhe seu trabalho. Você nunca sabe se aquela pessoa que está do seu lado está precisando ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra que vem do alto. Testemunhe. E, por último, descanse. O seu corpo precisa de cuidados e esses cuidados requerem também sono. E se você não descansar, você vai sobrecarregar e não vai conseguir servir a Deus direito. Exatamente. Por isso que a Bíblia também diz um último apelo. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Vamos orar? Vamos orar. Dessa vez eu quero orar. Posso? Pode orar, por favor. Curve sua fronte e vamos conversar com Deus. Querido Deus, nós queremos te agradecer por essa tarde de sábado que passamos na tua presença, que foi maravilhosa, Pai. Aprendemos aqui lições preciosíssimas a respeito de mordomia cristã, que vão muito além de alimentação e dízimos e ofertas. São lições que levamos ao longo de nossa vida, desde pequeno até a nossa morte. São lições que fazem parte tanto da vida do cristão, quanto da vida do ateu, do agnóstico, do espírita, do católico, seja qual for a fé ou falta de fé da pessoa. São lições, Pai, que querendo ou não as pessoas precisam para viver melhor nesse planeta. Então, por favor, Pai, que seus ensinos possam entrar no nosso coração e que nós possamos ser transformados pela luz da Tua Palavra. Amém. É o que eu te peço e te agradeço com o perdão dos nossos pecados, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém, Pai. Tchau, irmãos. Tchau, fiquem com Deus. Uma boa semana. Uma boa semana. Façam o culto familiar com sua família agora para entregar o sábado nas mãos de Deus. E nos vemos no próximo sábado, às 4 horas da tarde, se assim Deus permitir. Um abraço. Fiquem com Deus.